E um trechinho desse livro, pegando aí o gancho do Davi, quando na página 77 a gente aborda o seguinte texto. A maré, constante criar sequenciado e não ponto final. É expandir naturalmente os limites conhecidos dos sentimentos, provando que para amar verdadeiramente não há condição. Amar é respeito, empatia, afeto, gentileza, amar é certeza. Quem se ama sabe o que é dor, mas não vivencia na intimidade o que seja sofrer. Resumidamente é isso, seja na fé, seja na vida conjugal, seja nas funcionalidades atribuídas à vida, seja em qualquer ângulo da existência. Quem começa realmente a ter o mínimo de autoestima, empoderamento pessoal, autonomia espiritual, pelos desígnios do amor próprio, sabe consentindo e entende discernindo tal verdade. Quem se ama sente, porém não dá ares para sua intimidade sofrer, ou, ao menos, não dá estímulos vitimizados para que o sofrimento, a tristeza e outros sentires e pensamentos possam se alojar na sua intimidade, como cânceres sugadores de vitalidade e devoradores de vida. Então, aqui a gente dá sequência, né, nesse conteúdo. Ele está até no capítulo da autoestima. Uma das coisas que você falou que eu tenho refletido muito é a questão do entretenimento, né? O quanto isso influencia na nossa vida e o quanto isso se estende nos nossos relacionamentos. A gente vai buscando isso no outro também, quando esse relacionamento é superficial. Enquanto o outro está entretendo os seus desejos, entretendo as suas ansiedades, as suas carências, ele ainda é, ó, importante para você. E a partir do momento em que isso deixa de ser realmente um chamariz, uma fagulha, você passa a perder o interesse. E se perde aquela essência do outro gostar de quem você é de verdade. E não da pessoa que você se monta para agradar. O mais gostoso da vida é você se relacionar com amigos que conhecem os seus defeitos, que conhecem as suas qualidades, mesmo que esse amigo depois faça uma sujeira com você. Por você conhecer essa pessoa em a sua essência, de alguma maneira não há expectativa, então não há decepção. Pelo contrário, há o perdão. Então, Edson, como a gente pode utilizar o perdão de maneira mais ajuizada, mais coerente nas relações, seja ela uma relação conjugal, né? Seja ela uma relação amigável, né? Ou familiar. De que maneira esse perdão pode vir sem julgamentos, sem a tal da conveniência? É interessante, o perdão, ele é discípulo da sabedoria. Eu creio que ele deve ficar na frente da fila. Porém, o perdão, ele esconde dentro de si uma beneficência que tem uma magnitude, uma grandeza profunda, não para fora, para dentro. E eu entendo que o perdão, quando ele é verdadeiro, ele é manso, ele é compassivo. E a compassividade do perdão é a atitude realizante da ação, da compaixão para consigo mesmo. Quem perdoa é um coração cheio de compaixão. Compaixão não é boba, compaixão não é ridícula, compaixão não tem nada de submissa, nem muito menos de longe possessiva, nem agressiva, nem incisiva, nem massiva, e nem fútil, muito menos pífia, porém compaixão. Quando eu tenho compaixão, eu sou grato antes da minha coragem, mediante a minha atitude de eu ir,
conviver com o outro, eu tenho esta gratidão de como eu nutro as coisas mediante ao sabor, ao deguste do conviver com o outro, e seja com quem for ou com alguém. Eu tenho compaixão pela Márcia, porque pela lucidez que eu tenho, que é pouca, e pelo amor próprio que eu busco cada vez mais, eu entendo que ela evidencia aonde eu devo mudar sem agredir o que eu já sei. Tipo, ela não agride em mim o que não presta, mas as atitudes dela de educação. Para isso ela não precisa ser minha mulher fisicamente falando, mas ela é minha companheira de confiabilidade. Ela é minha companheira ou companheiro, poderia ser, de amizade. Isso se estende não só com o marido ou com a esposa, mas com qualquer outra pessoa. Ah, Edson, mas e se não for amizade? Coleguismo, hombridade, humanidade, dê o nome que vocês desejarem, porque a confiança é uma aliança que antes de se coligar com o outro, ela se ajusta a si mesmo, para que nos caiba de caber, para que nos reserve essa revista primorosa, este cuidado primoroso de eu estabelecer dentro de mim a mesma paciência que eu falei no começo, como atitude, a mesma calma que eu falei no começo com atitude, e a mesma gratidão compassiva, mansa, que traz esse sentir de compaixão, de dizer sem dor no coração: talvez você errou comigo, mas eu não. O teu erro está grifado, está gravado no tempo e no espaço, que ecoará mediante a eternidade do sempre. Mas eu tenho o poder de te livrar do meu perdão, doando a mim mesmo a compaixão de dizer com atitudes, não apenas por palavras, te perdoo. E quando eu digo isso além das palavras, te perdoo, eu confio a você o meu respeito. Mas também eu confio a mim mais cuidado mediante a tua pessoa. Isso não é desconfiança. Isso é zelo. Isso é lucidez. Afinal, muitas pessoas traem, culpam, machucam, praticam bullying, dissimulam, atormentam a gente, ou a si. Então, como é que eu vou, Edson, perdoar? Como eu consigo perdoar o outro? Você só consegue perdoar alguém de verdade quando você sente compaixão com veracidade na sua interioridade de ser. A compaixão, ela bota as claras até onde o pó, o lixo que vem de fora, realmente tem similaridade, sintonia, sincronia com o lixo que tu já tinha por dentro. A compaixão faz isso. E quando há essa sintonia, a compaixão diz: se cala. Se adere, se preocupa, se atém, se concentra, se disciplina, muito mais nas maledicências que tu nutre de que a maldade que lhe fizeram. Está doendo por dentro? Então a culpa não é do outro, o descuido é teu. Te machucaram por fora, mas está lhe ferindo e lhe entristecendo por dentro? Tenhas cuidado. A culpa não é do outro que fez de fora, a culpa não é sua que já nutre isso por dentro, mas és descuidado. O que em você não está sendo bem tratado para qualquer lixo que venha de fora escarnecer, fazer vestir pus por dentro de uma carne que até mesmo antes de eu ser ofendido, antes de eu ser perseguido, antes de eu ser machucado,
antes de eu ser ferido, eu tinha como uma carne sã, porque até então eu sou bom, eu não sou ruim. Ou eu sou uma vítima, mas também não sou um coitado vitimado, mas sou uma vítima. Não fui eu que busquei o mal que me praticaram. Então, se eu me consinto disso, de sentir, e se eu concebo e discerno isso, de raciocinar com lucidez, não vai apagar o mal que o outro me fez, mas não vai permitir que o mal do outro apague o bem dentro de mim, que ainda talvez tanto eu procuro, mas eu não me faço. É assim que se começa o verdadeiro perdão. Fora deste tipo de procura, que o budismo Zen fala, que o taoísmo fala, que o africanismo, linha de Oió, fala, que Queto fala, que a doutrina espírita fala, que Jung fala, que Freud fala, que Lacan fala, que Hipócrates na medicina já pincelava, Platão também fala, Pitágoras fala, várias linhas falam de formas e moldes diferentes, mediante as manias, as vontades, os desejos, as vazões e os declínios de cada um. Entretanto, paz é paz. E a compaixão faz parte do berço da paz. A compaixão, a gratidão, a educação, a ternura, o afeto são atos de bravura por dentro, que é muito mais do que coragem, é bravura. Você não permitir que o mal do outrem, que o mal do mundo não afringe o teu universo interior, que é mais de que santo, é divino, é mais de que sagrado, é partícula de Deus, é vida. Então, em compaixão, que necessita muito mais de que coragem, ter compaixão, necessita bravura, soberanidade, hombridade, ética. Vai doer, mas eu não vou sofrer. Não vai apagar o mal que me fizeram lá fora, mas não vai obscurecer o que eu já tenho de luz por dentro, por mim só. Então, a quem me fez o mal, eu lhe confio o meu melhor, que é minha educação, que é minha ética, que é meu caráter, que é minha integridade, que é meu princípio. Se você vai interpretar como deboche, se você vai interpretar como dissimulação, ou se você vai interpretar como desforra, o universo lá fora e o micro-universo aqui dentro é testemunha. A minha naturalidade me alforria da sua maldade por si só. Amarra da sua iniquidade sendo derramada a todos os cantos, inclusive talvez em cima de mim. Então aparta de mim o que não me pertence. Eu não careço desse sofrimento teu, dessa dor tua, da tua culpa sobre a minha pessoa. Então eu tenho compaixão por mim, ao ponto de dizer para você, por respeito a mim e a tua vida, eu te perdoo. Eu te perdoo. Para quem tem compaixão, isso é uma hombridade linda. Agora, para quem ouve esse te perdoo, é uma navalha afiada, que atravessa o grau de consciência, que atravessa o ego, que explode a mente, porque quem precisa do perdão e não se merece, porque não tem compaixão, vai apodrecer intimamente com tamanha angústia. Isso vai angustiar aquela pessoa. Então, o ato de perdoar com essa compassividade e mansitude, com essa atitude de bravura, de soberania, de maturidade, que isso necessita amor próprio e maturamento, viu? Necessita de amor próprio e maturidade. E autonomia espiritual, você tem compaixão, não é porque você é um bobo. Pelo contrário, você é empoderado. E pode ter certeza, todos que lhe fizeram mal e todos que lhe fazem mal
terão seu pago, seu próprio veneno, sua própria maldade, seu próprio fel, e você terá a sua fartura. Você terá o que merece, a tua fortuna, que é a tua paz inabalável por si só, que ninguém há de tirar, porque é na paz que você se enobrece. Isso sim envolve perdão. Sem compaixão por si só, o que nós chamamos perdão vira tolerância. E a forma da tolerância que perdoa fica entre a soberba, a arrogância, a prejunção e a pretensão. Castiga-se a quem precisa de perdão e fustiga a intimidade de quem diz perdoar, porque nunca esquece por dentro e vive por qualquer tipo de circunstância que lembra tal dor do passado, se escarnecendo por fora. Obrigado, Márcio. Eu ia fazer uma pergunta, mas Edson já colocou a pergunta aqui do Rafael, que eu achei super interessante. Rafa, né, e as suas mirabolâncias mentais. E ele está perguntando assim, Edson, boa noite a todos. Até que ponto as iniquidades de um parceiro, ó, já foi logo na fogueira, que devem ser tratadas com compaixão, torna-se falta de respeito e ofensa, né? Provavelmente dentro da relação. Onde está a linha entre a compaixão e a permissividade, em ser permissivo? Rafa, eu vou te dar uma explicação que vem lotada de sinceridade, meu irmão. Se o meu parceiro ou minha parceira me diminui, me menospreza, se o meu parceiro e minha parceira, vou repetir de novo, me diminui e menospreza na nossa intimidade ou socialmente, e isso é algo comum, constante, não é um lapso de raiva, de ira, de mal-estar. Não, é um colapso rotineiro de naturalidade. O outro ser estúpido, estúpida, grosso, grossa, insensível, insensível, me maltratar. E eu observo para dentro de mim que não é uma fragilidade minha, é uma sensibilidade em mim. Ainda aturar tal tipo de maus tratos. Eu vou repetir bem calmo, Rafael. Eu acho que o Rafael não chegou a ouvir tudo que eu tinha falado naquela hora. A compaixão é compassiva e mansa. Ela não é pífia, ela não é submissa, ela não é boba, ela não é conveniente, ela não é injusta e ela não é fútil. Com toda a compaixão do mundo, a fila anda. O que acontece é que muitas das vezes a gente romantiza sentimentos, que eu não estou dizendo que o Rafa está fazendo isso, o Rafa tem uma percepção e uma sincronicidade com a gente muito grande, e eu entendi a atenção dele e é para espalhar. Então, peguem aí vocês que precisam, não do que eu estou falando, mas talvez dessa reflexão para vocês mesmos se auto-aprimorando. A compaixão é uma palavra bonita, mas o sentido da compaixão é a atitude lúcida por dentro. O sentido da compaixão é acolhimento interior. Você protege o que há de melhor em você, sem agredir lá fora, mas nunca se permitindo aquebrantar os seus princípios de paz por dentro. De esfarelar a sua integridade de educação, não moral, como você faz para os outros, mas de ética, que é aquilo que você não deve nunca se sonegar por si só. Bem-estar. Se eu vivo com alguém que me causa um mal-estar e eu acho que isso é compaixão, me submeter a tal capricho, eu devo olhar para o meu espelho e perguntar: por que você me maltrata?
E toda vez que eu olhar para o meu parceiro ou parceira, colocar, você copia bem o maltrato que eu me dou. Porque a compaixão, ela é um refinador sensorial por si só. Você doa para o outro o teu melhor. Agora, doando o teu melhor com a compaixão, ela não só nega para você bem-estar. Eu não conheço uma pessoa que realmente tenha compaixão, que diga, por compaixão eu fiquei sendo agredido ou agredida há 30 anos. Não, isso é submissão. Isso não tem nada a ver com compaixão. Ah, mas eu amei. Não, isso não é amor, isso é doença, é carência. É algum distúrbio. Todo sentimento bom que lhe arremete, que lhe leva ao mergulho interior para o teu bem-estar, nunca vai ser contrário ao teu bem-estar. E olha que coisa interessante, Edson. Eu tenho compaixão. Eu vou inverter. E eu sou o elemento tóxico do relacionamento. E por compaixão, de vez em quando, eu limito a minha toxicidade ao meu silêncio, ao meu refúgio, do meu escritório durante um dia todo, porque ninguém pode falar comigo no dia que eu estou mal-humorado. Olha a compaixão que eu tenho. Isso não é compaixão. Isso é soberba. Isso é rancor. Isso é amarguez. Isso é pretensão e prejunção. Agora, se você tem compaixão, olha como a compaixão é linda. Ela vai te dar vergonha. Eu tenho vergonha de ter os meus momentos de crise e de desequilíbrios e exigir que minha esposa, que meu marido, que meu companheiro e que minha companheira não fale comigo e não faça barulho porque eu não suporto. Então, eu tenho vergonha porque a compaixão em mim se compadece de quem não é doente como eu e se compadece da doença que ainda por mim mesmo eu não sei controlar. Isso é compaixão. Ela não tira o teu senso de lucidez. Pelo contrário, ela refina, aprimora, aflora a tua sensibilidade não no que é bom, mas no que é melhor. Não do que é propriamente ruim ou bonzinho, mas no que é justamente correto. Ao ponto de você ter que amputar, muitas das vezes, alguns hábitos e manias que não lhe completa a si, não ao outro, como uma pessoa em paz. Talvez o hábito de falar demais, que nem o Edson Rosa, talvez o hábito de ser agitado como o Edson, ou talvez o excesso de calma como outros. A compaixão dá isso. Ela nos dá essa plenitude de acolhimento e de amparo interior, onde você tem a atitude mais de que coragem, deste alto confronto e enfrentamento, onde você é o vitorioso, sempre. Porque você tem como troféu superação. Essa é a vitória da compaixão, superar-se. Eu amo aquela pessoa, mas por compaixão eu preciso deixá-la e eu preciso ir. A maior prova de amor que eu dou a ela é permitir que a vida lhe ensine a ela deixar de ser amarga. Mas eu não posso permitir, por compaixão, eu anular a minha vida. Senão não é compaixão. Então, compaixão, amor próprio, não tem nada a ver com romantismo. São, sim, âmbitos que envolvem o sentimento, as emoções, mas não deixa de ser pontas de lança, lamparinas, aonde somente são acesas pela razão do raciocínio lógico, aonde você escolhe, decide, resilientemente e determinadamente, não o que é bom, mas o que é correto. Não fazendo justiça, mas o que é justo. Não julgando os outros, mas se ajuizando. Eis a compaixão quando ela sai da cabeça e inunda o coração de bom senso.
Pensa, Rafa, obrigado. E um trechinho desse livro, pegando aí o gancho do Davi, quando na página 77 a gente aborda o seguinte texto. A maré. Constante criar sequenciado e não ponto final. É expandir naturalmente os limites conhecidos dos sentimentos, provando que para amar verdadeiramente não há condição. Amar é respeito, empatia, afeto, gentileza, amar é certeza. Quem se ama sabe o que é dor, mas não vivencia na intimidade o que seja o sofrer. Resumidamente é isso, seja na fé, seja na vida conjugal, seja nas funcionalidades atribuídas à vida, seja em qualquer ângulo da existência. Quem começa realmente a ter o mínimo de autoestima, empoderamento pessoal, autonomia espiritual, pelos desígnios do amor próprio, sabe consentindo e entende discernindo tal verdade. Quem se ama sente, porém não dá áreas para sua intimidade sofrer, ou, ao menos, não dá estímulos vitimizados para que o sofrimento, a tristeza e outros sentires e pensamentos possam se alojar na sua intimidade, como cânceres sugadores de vitalidade e devoradores de vida. Então, aqui a gente dá sequência, né, nesse conteúdo. Ele está até no capítulo da autoestima.